Oi, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vlog. É um vlog, embora não esteja aparentando que seja um vlog, porque eu quero falar para vocês como tem ido, né, o meu projeto de leitura anual da Bíblia, porque hoje é o quê? 31 de janeiro. Eu já li a Bíblia por 31 dias consecutivos e hoje, no dia 31 de janeiro, o último dia do mês, eu quero vir aqui falar para vocês como tem sido essa minha experiência de leitura anual da Bíblia. E se vocês não estão entendendo do que eu estou falando desse projeto de leitura aqui, dessa Bíblia aqui, 365, que é uma Bíblia que foi publicada pela Mundo Cristão, e ela está nessa versão que é a nova versão transformadora, NVT, que é uma tradução muito boa, eu já falei dela em algum momento, mas vou falar com mais detalhes. E aí, gente, se vocês não estão entendendo que projeto é esse, eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo de apresentação, que foi meu primeiro vídeo do ano, foi o vídeo do dia 1º de janeiro, que é onde eu apresento um pouco sobre essa Bíblia, digo qual que é a proposta dessa Bíblia, o que ela tem de diferente, e mostro pra vocês também algumas leituras devocionais que eu quero fazer diariamente, que, né, eu tinha me proposto a fazer diariamente no dia 1º de janeiro. Quero contar um pouco pra vocês como tem sido essa experiência. Então, gente, primeiro de tudo, quero falar uma coisa pra vocês. Eu estou lendo esse livro de forma como uma leitura espiritual, certo? Então eu não estou lendo esse livro apenas a título de conhecimento, apenas a título de cultura geral ou apenas de forma literária. Eu estou lendo esse texto porque eu sou cristã desde criança, eu acredito em Deus, então eu estou lendo esse texto esse livro como um livro que é pra mim a base da minha vida. Em segundo lugar, o que eu gostaria de falar pra vocês é que nesse primeiro momento eu não trouxe aqui, não vou falar pra vocês, inclusive eu não costumo fazer roteiro pros meus vídeos, tá? Esse é mais um desses que não tem roteiros, porque eu não costumo fazer isso. Às vezes eu anoto coisas pontuais que eu não quero esquecer. Então, em segundo lugar, esse vídeo não tem aqui eu não preparei pra vocês para contar da narrativa, para contar do texto, para contar mais detalhes do que eu li até esse momento, certo? Até porque esse livro, ele está dividido, essa Bíblia está dividida por dia e não por título, né? Então aqui a gente tem de Gênesis a Apocalipse, a gente tem o texto integral da Bíblia, só que ele está dividido por dia. Então a gente não tem aqui, por exemplo, o mês de janeiro, ele não fechou redondinho para todos os textos que a gente se propôs a ler aqui. E como eu disse, de novo, vou lembrá-lo, se você não sabe o que eu tô falando, volta primeiro, veja o que eu falei no meu vídeo apresentação, e aí vocês vão voltar aqui e vão entender do que eu tô falando, porque essa proposta dessa Bíblia aqui é diferente. Ela tá dividida por dia e não por texto. Então eu não tenho aqui o texto integral corrido, eu tenho o texto integral, porém separado em slots diários. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Acabou janeiro, e eu não fechei livros, não ficou redondo os livros. Então, por exemplo, no dia 31 de janeiro, o que eu li? Eu já tinha terminado o livro de Gênesis, né, todinho. E no dia 31 de janeiro eu eu terminei o capítulo 12 e iniciei o capítulo 13 de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Então, como eu disse, janeiro fechou, mas os textos já estão aqui em andamento. Por exemplo, do Novo Testamento, eu ainda estou no primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Então, ainda estou no capítulo 20 de Mateus. Obviamente, Salmos e Provérbios também estão com textos ainda no caminho, né? Então, estou no capítulo 25 de Salmos e estou no capítulo ainda 6 de Provérbios, que é o livro que tem menos capítulos, né? Para que ele seja dividido em 365 dias dentro de um ano, então a gente vai ter apenas fragmentos de Provérbios, né? Então a gente tem sempre um texto de Provérbios um pouco menor do que os outros textos e do que principalmente o Antigo Testamento, que é o texto, né? Não sei se vai dar para vocês verem direitinho por causa da luz, que é o texto que vai ter mais informação, ó. Essas 3 colunas e meia aqui, por exemplo, ó, é só de Antigo Testamento. O Êxodo aqui, aqui, aqui e aqui. E Mateus tá só na outra página, certo? Então, eu não trouxe para vocês a estrutura para falar sobre Gênesis, por exemplo,
para falar um pouco da narrativa de Gênesis, de Êxodo ou de Mateus e assim por diante. Mas eu já convido você a deixar aqui para mim nos comentários desse vídeo se você gostaria de saber um pouco mais sobre cada um desses livros, mesmo que saia durante o mês e não precisa necessariamente ser ao final dos meses, né, conforme eu for concluindo a leitura. Se você ficou interessado em ouvir um pouco mais sobre cada uma das narrativas, por exemplo, de Gênesis, Êxodo, Mateus, Marcos e assim por diante, sinalize aqui pra mim nos comentários que eu volto trazendo pra vocês. Se eu não tiver nenhum comentário a esse respeito, eu vou entender que tudo bem, que eu posso continuar vindo aqui apenas falando das minhas impressões de leitura e a gente segue dessa forma. Combinado? Combinado. Dito tudo isso, como está indo a leitura anual da Bíblia? Está indo de vento e polpa, gente. Eu preciso dizer pra vocês que tem sido assim um momento magnífico na minha vida. Porque eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu sou cristã desde criança, mas eu cometi esse pecado absurdo de nunca ter lido a Bíblia inteira. Sim, eu tenho 36 anos de idade. Estou confessando pra vocês que eu nunca li a Bíblia inteira. Eu já li textos inteiros, já li livros inteiros. Porque Bíblia, gente, vocês sabem, né? O significado de Bíblia é livros, né? Então aqui é uma coletânea de 66 livros. Eu já li alguns desses livros todos, já li passagens muito mais de uma vez, né? Eu já li passagens assim, talvez 20 vezes cada passagem, mas a Bíblia em si, inteira, eu nunca tinha lido. E eu ainda não li, estou nesse caminho para ler em 2023. E aí, gente, eu preciso, então, confessando esse meu pecado a vocês, eu me retratei e foi interessante como tudo se encaixou da forma que eu estava planejando, que eu estava querendo, que eu estava estudando a respeito. Porque não foi a primeira vez que eu tentei ler a Bíblia inteira e que infelizmente eu falhei. Porque quando a gente fala de ler a Bíblia, a gente fica com dúvida. Eu devo ler a Bíblia como? Eu começo de Gênesis e vou até o Apocalipse? Eu leio livros separados, já ouvi gente falando que o melhor livro para se começar a ler é o de Jó, porque ele é o livro mais antigo da Bíblia. Já escutei muitos pregadores dizendo que a gente precisa começar pelo Novo Testamento, porque Jesus, se você é cristão, se você acredita em Cristo, comece pelo Novo Testamento, porque é lá onde está tudo. Então assim, eu já ouvi de um tudo e sinceramente eu sempre fiquei muito perdida sobre isso, sabe? Eu sempre fiquei muito perdida. Inclusive eu tenho uma Bíblia aqui, ó, minha primeira Bíblia, vou mostrar pra vocês. A minha primeira Bíblia é essa Bíbliazinha aqui, que está na versão Almeida, né, que é na versão traduzida por João Ferreira de Almeida, traduzida, revista e atualizada no Brasil, da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia aqui, gente, eu tenho ela desde 1998, foi a minha primeira Bíblia. Não vai dar pra vocês verem com essa luz. Tá muita luz, mas enfim. Então, eu tava olhando aqui nessa minha primeira Bíblia e aí eu encontrei aqueles planos de leitura anual. E eu confesso pra vocês que eu olhava aquilo e eu ficava, tá, mas e aí? É só isso? Né? É isso aí que tem que fazer? Tem que ler a Bíblia dessa forma? Então, tinha até um quadradinho aqui, ó. Ai, que pena que vocês não vão conseguir ver. Sim, acho que vai dar pra ver, ó. Então tem aqui quadro de leitura da Bíblia, né, o Antigo Testamento, e aí tem os livros e os capítulos que tem cada um dos livros, né, por exemplo, o Gênesis tem 50 capítulos, e aí você vai marcando conforme você vai lendo. E aqui tem o plano, né, aqui tem o plano de leitura anual. Então aqui tá dizendo assim, por que ler a Bíblia, como ler a Bíblia, e a sugestão deles é assim, leia 5 capítulos por dia Para ler a Bíblia toda em um ano, leia 5 capítulos nos domingos e 3 nos outros dias. E eu achava essa informação aqui muito vaga, como assim? Todo domingo eu tenho que ler 5 capítulos, e aí nos outros dias da semana eu leio 3. E eu vou conseguir ler a Bíblia toda em um ano? Então confesso pra vocês que isso me deixava confusa, eu não tinha uma base mais, né, focada. Então eu sempre acabei falhando nas minhas tentativas de leitura anual da Bíblia e largava a mão e continuava lendo os textos só espaçadamente, principalmente na igreja, quando a gente tem a pregação. E aí, gente, outra coisa que eu queria comentar com vocês, que esse já era um projeto antigo,
e que em novembro do ano passado eu coloquei na cabeça que eu precisava procurar algum plano de leitura da Bíblia, mesmo que fosse dessa forma, mas que eu precisava colocar isso em prática, porque eu falei sobre o livro A Pirâmide da Sabedoria, que está linkado aqui embaixo também, que para a vida de um cristão, a base da sabedoria é a Bíblia. Não tem outra base, não tem outra estrutura para você ser um pouco mais sábio, se não for através da Bíblia. Eu falei, cara, eu tô lendo tantos livros, né? Eu leio tanto, eu tenho tantos livros, eu gosto tanto de ler, por que eu ainda estou negligenciando a leitura da palavra de Deus? E aí eu coloquei aqui, sem brincadeira, aqui, gente, eu tenho um caderninho pessoal que eu marco as minhas leituras, as minhas pendências, aquilo que eu li de novo, aquilo que eu quero ler, listas de filmes assistidos, listas de séries novas. Eu tenho esse caderninho aqui que eu vou colocando todas essas listas. E eu também coloco, por mês, as listas de pendência. Então aqui, mês de julho, as listas de pendências, as coisas que eu preciso resolver e assim por diante. Se eu abrir aqui em novembro, vocês não vão acreditar no que estava aqui em novembro. Fazer plano de leitura da Bíblia. Tá vendo? Era a minha meta de novembro para 2023. Eu queria um plano de leitura da Bíblia para 2023. E aí, em dezembro, eu assisti no vídeo, que se vocês assistiram o vídeo da minha apresentação desse projeto de leitura, vocês viram que eu vi o vídeo do Iago Martins, do 2 Dedos de Teologia, apresentando essa Bíblia 365, que tinha essa proposta de leitura anual. E eu falei, era isso que eu precisava, era esse norte que eu tava pesquisando, que eu tava precisando desde não sei quando, e ainda bem que veio parar nas minhas mãos. Eu tive uma sorte danada que eu pedi esse livro num dia e já recebi no dia seguinte, foi um negócio assim, super rápido. Enfim, então foi por isso que eu comecei esse meu projeto de leitura. E aí nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês todas as minhas impressões desses 31 dias lendo a Bíblia todos os dias. O que eu tenho achado, o que eu tenho... Qual tá sendo essa minha experiência. E como eu disse no começo do vídeo, eu não vou falar sobre os textos, tá? Eu vou falar sobre isso caso vocês queiram, e aí eu faço um vídeo separado pra contar a minha resenha, se assim podemos dizer, dos livros da Bíblia conforme eu vou lendo. Então, gente, o que eu tenho achado dessa leitura? Em primeiro lugar, tem sido um momento muito prazeroso de poder ter contato com a Bíblia, ter contato com a palavra de Deus, ter contato de uma forma tão mais próxima do que antes. Porque por incrível que pareça, como eu falei pra vocês, eu já li alguns textos integrais aqui da Bíblia, já li o livro de Lucas, de João todo, Atos, o próprio Gênesis eu já tinha lido todo. Ler esses textos em separado é muito importante, mas ler de uma forma, como eu estou fazendo agora, com o propósito de conhecer mais da palavra de Deus, esse propósito tem sido muito bom. Então, estar tendo esse contato diário com a Bíblia tem sido assim muito prazeroso, muito gratificante. Além disso, eu tenho sentido que eu tenho fortalecido ainda mais a minha vida espiritual, porque quando eu me propus a ler a Bíblia, eu me propus a estar mais ligada com Deus. Então eu não leio de qualquer jeito, porque como eu disse, essa leitura não é uma leitura literária. Eu não estou lendo qualquer livro, eu estou lendo a Bíblia, estou lendo a palavra de Deus. Então eu leio, antes de começar a minha leitura, eu faço uma oração. Então já é, querendo ou não, um contato maior que eu tenho com Deus. Claro que Deus é onipresente, Ele tá o tempo todo, Ele tá inclusive ouvindo esse vídeo que eu estou gravando pra vocês. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente para um momento para fazer uma oração, para estar conectado com Deus, principalmente antes da leitura, esse momento tem sido muito edificante para a minha vida. Então, assim, trazer isso de uma forma mais palpável para mim durante todos os meus dias tem sido muito bom. Porque como eu falei pra vocês, né, essa questão de você ler a Bíblia todo dia, ou essa questão de você imaginar que você precisa conhecer a Bíblia inteira, parece algo tão distante quando a gente só fala, ou quando a gente só pensa a respeito. Mas conforme a gente vai trabalhando nisso, a gente vê que é super tranquilo, é super necessário que a gente faça isso.
Outra experiência que eu tive com essa leitura dentro desse mês de janeiro foi que, além de eu já estar lendo livros e histórias que eu já conheço, por exemplo, em Gênesis a gente tem a história da criação, a gente tem a história de Noé, da Torre de Babel, a gente tem a história de Abraão, a gente tem a história de Isaac, de Jacó, de José. Todos esses heróis da fé, assim podemos dizer, todas essas pessoas, elas têm uma importância e elas têm um certo quê de cultura geral. Então, esses nomes e algumas dessas histórias, muitas pessoas conhecem. Então, é comum. Porém, a gente, em alguns momentos, se cruza com essas histórias na própria igreja. Obviamente, né? Porque a igreja, ela ensina a Bíblia, certo? Ela ensina o que está na palavra de Deus. Só que, qual é a diferença dessa experiência? Quando você conhece o texto, vai ser difícil você cair em qualquer ladainha de qualquer mau pregador se, infelizmente, você acabar se deparando com alguns por aí. Eu tô falando isso porque domingo passado, na igreja, eu escutei a pregação de um pastor que estava falando sobre um texto. Então, assim, a gente tem um sermão de 40, 50 minutos, no máximo por 1 hora. A gente tá falando de um sermão que vai durar pouquíssimo tempo. Então, ele precisa focar naquele texto em específico para falar sobre aquilo. Então, ele não vai conseguir colocar todo o contexto, ele vai meio que desenhar para você, meio que falar por cima para dar a palavra que ele quer. No texto de domingo passado, ele pregou justamente sobre Gênesis, que foi um dos livros que eu acabei de terminar. E assim, ficou muito mais nítido na minha cabeça, ficou de uma forma muito mais viva na minha cabeça e fez muito mais sentido a pregação daquele pastor para mim, porque eu tinha acabado de ler o texto inteiro de Gênesis. Então você percebe a importância de você conhecer a Bíblia? Então, assim, essa experiência pra mim foi, assim, só uma confirmação de que eu estou no caminho certo, que eu preciso conhecer muito mais da Bíblia. E é isso, sabe? Então, tudo que eu tenho pra dizer sobre a minha experiência é isso, gente. Tem sido uma experiência maravilhosa, magnífica na minha vida. E, assim, quero continuar esse projeto porque tem sido muito prazeroso, muito gratificante e tem me aberto muito a cabeça em relação à palavra de Deus. Tem tirado todos esses tabus que a gente tem sobre a leitura da Bíblia e, sabe, é super tranquilo. Eu tinha comentado pra vocês no meu vídeo de apresentação que eu ia colocar mais duas leituras, né, pra compor o meu devocional diário, né? E aí eu tinha falado pra vocês que eu ia colocar esse livro aqui e estou lendo, tá? Todos os dias, porque ele também tá dividido exatamente por 365 pensamentos do George MacDonald, selecionados pelo C.S. Lewis. George MacDonald é o cara que escreveu Fantastes e era um dos autores preferidos do Lewis. Então aqui, gente, eu preciso confessar uma coisa. Alguns textos têm sido maravilhosos, sabe? Assim, alguns textos têm sido, assim, super pontuais. Mas eu confesso que tem alguns que, talvez por estarem fora de contexto, me deixam meio confusa e não entendo muito bem, sabe? Mas enfim, não tem tirado a beleza de grande maioria dos textos do George MacDonald sobre a vida, sabe? Sobre a vida cristã, sobre Deus e coisas do tipo. Tem até um que eu gostaria de ler aqui pra vocês, que eu achei maravilhoso, que foi até o de ontem, do dia 30, O Conhecimento de Deus. Qual é a vantagem de dizer tu és Deus sem saber o que tu significa? Deus não passa de um nome se não o conhecemos. Então é nesse nível aqui. Tem alguns que realmente eu fico, nossa, o que será que ele quis dizer com isso? Talvez dentro de um contexto maior ficaria mais claro, mas ainda assim são textos de sabedoria muito legais, assim, bem pontuais. Eu também falei pra vocês que ia colocar no meu devocional diário O Assunto do Céu, do C.S. Lewis, que nada mais é do que vários escritos do Lewis compilados por um assessor literário que se chama Hooper. Ele decidiu colocar aqui alguns textos do Lewis separados por dias do ano, para que a gente tivesse textos do Lewis todos os dias do ano sobre vários assuntos. E aqui a gente tem extraídos do livro Deus no Banco dos Réus, Cristianismo Puro e Simples, o livro Milagres e assim por diante. Então, o que eu tenho achado dessa leitura? Lewis, né, gente? Não tenho o que falar. Tem algumas leituras aqui que são tapas na cara, tem algumas coisas aqui que te fazem pensar sobre
Cara, é isso mesmo, sabe? Tipo, olha esse trechinho que eu vou ler aqui pra vocês, por exemplo. A Bíblia exige incessantemente que a abordagem seja segundo os seus próprios termos. Ela não proporcionará prazer literário por muito tempo, salvo aqueles que a consultam para algo completamente diferente. Prevejo que no futuro ela será lida como sempre foi, quase exclusivamente por cristãos. Então ele está dizendo aqui que o texto literário, ele não tem, o texto da Bíblia ele não tem um teor literário, então você não vai ter prazer na leitura em si. Né, que são textos que tem, inclusive na Bíblia tem alguns momentos, tem algumas histórias bem pesadas, tem algumas histórias bem tristes, sabe? Principalmente em Gênesis, quer dizer, deve ter mais coisas mais pesadas nos outros textos, mas eu tô falando do que eu acabei de ler recentemente, o que tá mais fresco na minha memória. Ou até mesmo o começo de Êxodo, né? As pragas do Egito, né? Que Deus manda, enfim. Então são textos bem pesados, então você não vai ter prazer na leitura em si. Mas você vai ter, eu pelo menos tenho prazer em poder ler um texto que eu sei que pra mim faz sentido, que Deus queria que eu lesse, sabe? Que ele de alguma forma fez com que as pessoas conseguissem compilar esses escritos de uma forma que tem congruência entre os textos, tem essa ligação entre os livros, né? Então, os livros, embora são 66 livros, eles se conversam entre eles em vários momentos, eles fazem esses crossovers aí. Então, pra mim tem sido prazeroso nesse sentido, mas realmente o texto em si, ele é um texto em alguns momentos pesado, sabe? Então é muito interessante poder ler e saber qual a opinião do C.S. Lewis em relação a Deus, sabe? Assim, todos os textos que estão aqui são textos com base cristã, né? Que ele era cristão. E no finalzinho dele, eu até achei legal, não falei pra vocês no texto de apresentação que eu tinha me esquecido, mas no final desse livro, quando acaba dezembro, o autor ele colocou aqui textos para datas de jejum e celebração. Por exemplo, a Páscoa ela é uma data móvel, né? Ela não é uma data fixa como o Natal. Então ele deixou aqui alguns textos também para esse período de feriados diferentes como a Páscoa, por exemplo, para a gente também ter alguns devocionais nesse sentido. Eu achei muito legal. E aí, gente, não falei pra vocês no meu vídeo de apresentação, mas eu incluí mais uma leitura diária para compor o meu devocional, que é esse livrinho aqui, que se chama Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, que se não me engano ele era ordenado padre. Ele é do século não sei qual, ele nasceu em 1380, tem bastante tempo. E aqui tem, assim, ensinamentos super pontuais de como você pode se tornar um pouco mais parecido com Cristo, sabe? O que você pode fazer ou o que você pode deixar de fazer para que você seja uma pessoa melhor, sabe? Para que você não se preocupe tanto com as coisas terrenas e se preocupe mais com as coisas do céu. Embora esse texto seja escrito por um padre, ele tem muita riqueza. E eu tô dizendo isso por quê? Porque eu senti em alguns momentos o viés católico, né? Então algumas coisas que eu não acredito ou que eu acredito de forma diferente por ser protestante. Então sim, em alguns momentos você vai se deparar aqui com algumas divergências de crença, podemos dizer assim. Mas grande parte dos ensinamentos aqui que Tomás de Kempis deixou são super, hiper, mega válidos para você que acredita em Cristo. Por isso que eu fiz questão de colocar esse livretinho aqui na minha, né, no meu combo aqui diário da leitura da Palavra de Deus com leitura de sabedoria e ensinamento. Gente, era isso tudo que eu tinha para falar sobre esses primeiros 31 dias de leitura da Bíblia, o que eu achei, como tem sido. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Se vocês ficaram na dúvida aí sobre alguma coisa, quiserem me perguntar, como eu disse, deixa aqui pra mim nos comentários se vocês querem que eu desenvolva resenha sobre os textos, né, sobre os textos bíblicos. Eu posso voltar aqui pra falar com mais detalhes, né. Então esse aqui é o meu combinho de literatura, de leitura diária da palavra e coisas, né, que vão me trazer mais sabedoria. E eu tenho que dizer que tem sido uma experiência muito inspiradora para que os meus dias sejam cada dia mais cheios de Deus, e é isso. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. A gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!